Mais um ano está chegando ao fim. E com isso volta aquela velha promessa que todo mundo em algum momento já fez ou faz. Em 2026 as minhas finanças vão ser diferentes. Mas fala sério, quantas vezes você já falou isso e, por exemplo, lá em março você simplesmente joga tudo pro alto e volta com os hábitos antigos? A gente se sabota sem perceber. E na verdade, a diferença entre a promessa e a realidade, muitas vezes, ela está ligada a um planejamento bem construído. Primeiro, a gente vai falar sobre os 6 principais erros que a gente deve deixar nesse ano que está acabando e não cometê-los em 2025. Depois, eu vou te dar os 4 pilares para você construir um planejamento à prova de falhas para 2026. Para a gente começar, é preciso analisar o passado. Quais foram os erros financeiros cometidos no ano de 2025? Mas acredite, a maioria das pessoas erra nesses 6 pontos e você pode se encaixar em algum deles. Erro número 1, achar que economizar é de fato um objetivo. É preciso ter um objetivo muito claro com essa economia. Como por exemplo, eu desejo economizar 10 mil reais para que eu consiga dar uma entrada em um carro ou uma moto, por exemplo. Esse sim é um objetivo. Mas qual seria uma solução para isso? O principal ponto seria transformar esse desejo, muitas vezes vago, em uma meta que você consiga mensurar. Erro número 2, o descontrole financeiro de final de ano. Presentes, viagens, festa e o orçamento de janeiro vai simplesmente pelo ralo. A dica é: crie um planejamento sobre esses gastos de final de ano e outro ponto muito importante, use o seu 13º com inteligência, de modo a priorizar dívidas e investimentos e não simplesmente o consumo. O erro número 3 é se esquecer dos vilões de janeiro: IPTU, IPVA, escola, que são os maiores gastos para algumas pessoas e que, se não forem controlados, podem destruir um planejamento financeiro. A saída para isso é ter uma reserva de gastos anuais, de modo que você consiga sanar essas dívidas e, sempre que possível, fazer esse pagamento à vista com o objetivo de ter desconto. O erro número 4 é confiar na memória. Mas o que eu quero dizer com isso? Sabe aquele delivery que você pede de forma despretensiosa ao longo dos dias? Pois é, quando a gente coloca ele ao longo de um mês ou ao longo de vários meses, ela se torna bem prejudicial. Para isso, você precisa fazer um controle de gastos e anotar sempre que possível quando esses gastos acontecerem. O erro número 5 é ignorar dívidas caras. Muitas vezes a gente recebe bônus no final do ano e a gente simplesmente decide gastá-lo com coisas que são do nosso interesse, seja a compra de carro, seja a compra de algum bem mais precioso, e muitas vezes a gente esquece de sanar as nossas dívidas passadas com esse capital. Para resolver o erro número 5, é importante que você priorize o pagamento de contas que incidem juros maiores. Com isso, você não vai ter uma dor de cabeça tão grande se você deixar de pagar aquela conta. E por fim, mas não menos importante, até acredito que esse seja o erro mais importante que muitos cometem, é não ter uma reserva financeira. Sem uma reserva de emergência, qualquer imprevisto financeiro pode se tornar uma verdadeira crise. Para isso, é muito importante que você tenha entre 6 e 12 meses do seu custo de vida em uma reserva líquida, para que você consiga fazer transferências desse capital caso seja necessário. Agora, com os erros identificados, vamos passar para os pilares para que você consiga construir um planejamento financeiro robusto para 2026. O primeiro pilar é o diagnóstico e o controle. É muito importante que você saiba para onde o seu dinheiro está indo. Então, saber as suas receitas e as suas despesas, e mais importante do que isso, classificar os seus gastos, é de suma importância. Eu costumo utilizar a regra 50-30-20. 50% para o essencial, 30% para os desejos e 20% para metas e investimentos. O segundo pilar é o planejamento de metas. O dinheiro, ele precisa de uma direção. Por isso, é muito importante que você consiga definir metas de curto, médio e longo prazo. E o mais importante de tudo, o seu orçamento para 2026, ele precisa ser proativo. O terceiro pilar é a construção do patrimônio. Se você já tem a sua reserva de emergência montada, é muito importante que você faça com que esse dinheiro trabalhe para você. Desse modo, é importante construir um portfólio
com uma alocação balanceada entre renda fixa e renda variável. E o quarto pilar é a disciplina e a revisão contínua. O seu plano, ele não deve ser aquele escrito na pedra. Ele precisa sofrer alterações ao longo do tempo. Na verdade, ele deve passar por revisões contínuas. E para isso, é muito importante que você conte com um especialista e que te ajude nessas manutenções caso sejam necessárias. Para ficar ainda mais resumido, eu preparei 2 checklists para que a gente consiga sanar todos esses problemas de 2025 e não levá-los para 2026. Primeiro, para consertar os 6 erros que a gente abordou no vídeo. Número 1, transformar o economizar em uma meta clara. Segundo, criar um orçamento de final de ano e usar o 13º com inteligência. Terceiro, provisionar os gastos anuais, como IPTU e IPVA, e fazer o pagamento deles à vista, para obter desconto. Quarto, adotar um controle de fluxo de caixa e anotar tudo. Quinto, priorizar o pagamento de dívidas mais caras. E em sexto lugar, automatizar os aportes para se obter de 6 a 12 meses do seu custo de vida em uma reserva de liquidez. Agora vamos ao checklist para fazer a implementação da organização financeira em 2026. Primeiro, saiba para onde o seu dinheiro está indo. Lembre-se da regra 50-30-20. Segundo, crie um orçamento proativo. Diga para onde o dinheiro ele deve ir. Terceiro, foque em uma diversificação inteligente e em aportes constantes. E quarto lugar, faça revisões periódicas da sua carteira de investimentos. Se você quer saber mais sobre esses assuntos, eu posto semanalmente nas minhas outras redes sociais, vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês entrarem, conteúdo sobre economia, mercados e investimentos. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que se interessa pelo assunto, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como esse.